Ô, João. Meu amigo, meu irmão, que barba bonita, cara. Olha, o pessoal estava elogiando o meu bigode. Mas quando chega uma barba como essa, eu peço até licença para saudar. Ó, meu irmão, me desculpe, eu não sei mais nem qual é agora o que eu entrei. Eu entrei no meu pessoal, foi? Você entrou pelo seu pessoal. Léo Beleza. Dourado. Léo É Dourado porque, próprio. pronto, é que eu queria entrar pelo da igreja, irmão, mas eu não sabia não. E eu esperando o da ZN, aí terminou que fiquei nessa besteira. Ó, tá enquadrado, eu tô enquadrado Rapaz, direitinho. tá perfeito. Uma Então, pronto. armação bonita de óculos, uma barba bem feita. Prefere assim, assim. Eu tô com essa roupa, deixa eu só dizer logo, eu tô com essa roupa porque a gente acabou de gravar o culto. Olha só. Foi. Aí a gente tá gravando na sexta-feira, sabe? Porque aí dá tempo de se fazer todo um trabalho de edição para poder, às 8 da manhã, no domingo, a gente disponibiliza. Que bom, meu irmão. Ó, o meu reverendo, pastor Jason, é responsabilidade, bicho. É muita responsa. Meu amigo, vamos Meu embora. irmão, deixa eu dizer Abrindo uma as coisa. perguntas, por favor, mas qualquer coisa eu pergunto ao pastorzão. Meu irmão, primeiramente eu queria agradecer por ter aceitado esse convite. Nós nos sentimos muito prestigiados aqui na ZN por estar batendo esse papo com você, cara. Você é um cara que eu admiro muito, é um amigo pessoal, É verdade. mas olha, Deus nos trouxe, né, o seu nome para participar justamente para falar sobre o assunto benignidade sobre bondade. E eu não tenho Amém. dúvida da forma que ele vai lhe usar imensamente essa noite, meu irmão. Vai nos usar, né? Porque vai ser vamos dizer assim, vai ser um bate-bola, né? A gente vai ficar falando justamente assim. Eu acho que é melhor, né? Eu acho interessante. Posso começar? Porque eu Meta a também não bronca, sei meu de irmão. Tamo tempo junto. para a gente não perder tempo, né? Então vamos Simbora. começar com uma oração para Amém. começar Amém. direitinho, né? Para começar certo, né? Recebo. Amém. Pronto, então pronto. Senhor, Deus amado e querido, eu quero te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade maravilhosa, Senhor. E quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo venha poderosamente nas nossas vidas, Senhor, trazendo todo entendimento, todo discernimento, até mesmo, Pai, porque nós vamos falar a teu respeito, Senhor. E apesar de longe, Senhor, nós sabemos que tu estás no nosso meio. Então, abençoa cada um com iluminação do teu Espírito Santo, para que nós possamos sair dessa live muito melhor do que nós estamos chegando. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Léo, meu Irmão, irmão, olha só. Eu queria trazer para você, eu fiz, me preparando, né, para a gente bater esse papo, quis observar algumas coisas que estavam acontecendo ao nosso redor, principalmente nessa época de pandemia, para trazer para cá para a gente como um pano de fundo para esse bate-papo, né? Léo, a gente pode ver que em meio a essa pandemia, várias ações de solidariedade têm se multiplicado, né? uhum. Principalmente aqui na região metropolitana do Recife, né? Que vai Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão, São Lourenço da Mata. A gente vê muitas ações, né, de rua com moradores, pessoas que realmente estão sofrendo, né? Alguns autônomos também, e a generosidade tem sido uma constância também através da igreja e de muitas associações também do poder público. Uhum. Algumas pessoas podem confundir, e são palavras muito parecidas, benignidade e bondade. É interessante. Dentro dessas duas características, eu queria que você trouxesse aqui para a gente um pouco sobre cada uma dessa característica aqui para a gente. Pronto. Realmente é muito interessante que isso muitas vezes confunde. Se você prestar atenção em algumas, como é que eu posso dizer, em algumas versões bíblicas, até você confunde literalmente
Porque no lugar que fala em uma benignidade, na outra fala em bondade, a outra fala em amorosidade e tal. Então, assim, para falar de uma forma muito rápida e clara, eu entendo que benignidade é o ser da pessoa. É o ser. É aquela pessoa amorosa, é aquela pessoa que é gentil, é a forma que a gente sabe que a gente está falando aqui do fruto do Espírito, né? De, vamos dizer assim, de formatos, né? Tá tranquilo? Posso falar? De Isso forma que aí. você vê o fruto do Espírito. Então, Características, né? São características isso, que o Espírito Santo produz na vida isso. daquele que tem, né? O Espírito Santo. Pronto. E então, isso tudo está relacionado com a forma de ser do próprio Deus, né? Que o fruto do Espírito é quando nós refletimos a pessoa de Deus em nossa vida. A ação do Espírito Santo em nossa vida faz com que a gente reflita para as outras pessoas, para a sociedade, para o mundo, aquelas características de Deus. Então, por exemplo, a forma de Deus ser gentil com os seus filhos, ser amoroso, ser cuidadoso, ser delicado, né? Aquela forma cuidadosa de Deus, esse jeito, isso é a benignidade, é a gentileza, é por aí. E bondade, aí é outra característica da personalidade de Deus, de ser bom, de fazer por mim, por você, coisas boas. Agora, não é só para mim, para você, é isso que eu digo, a essência de Deus é de ser bom, independente de sermos bons. Né? É aquele negócio, a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. A graça de Deus foi derramada sobre nós enquanto nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados, né? Então, assim, Deus é bom por natureza. E o fruto do Espírito de bondade é quando nós agimos com bondade para outras pessoas. Então, uma coisa, benignidade seria a forma gentil de ser, de se tratar, de se relacionar. A outra é fazer coisas boas para outrem. E assim, o que você está me falando aí, com relação a essas ações de ajuda, ações de cuidado, né, com outras pessoas, isso é bondade. Isso é literalmente bondade. Então, é muito fácil, e aí a gente vê que a gente precisa ter o discernimento de quando essa bondade é um fruto do Espírito ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse contexto de pandemia e de muitas ações sociais que nós estamos vendo acontecer, existem muitas que têm um interesse pessoal por trás. Interessante. Um assunto bem interessante. Como Isso você está... porque... Essa característica que você está falando, justamente, de que a benignidade é algo mais que venha de dentro, com uma intenção, né? Eu pude observar, né, e vendo aqui, o contrário de benignidade é malignidade. Ou seja, quando a pessoa tem uma intenção mal ou uma motivação mal, mesmo assim ela pode fazer algo que aparentemente a bondade, né, a coisa externa, a coisa mais de fora, pode parecer boa, mas a intenção não seja uma intenção boa. Importante, interessante isso. É fundamental você ver isso, porque, por exemplo, muitas vezes aqui, e assim, a Igreja Anglicana Esperança, né, por conta da sua... aquele negócio, a Igreja Anglicana Esperança e a Casa da Esperança, eu hoje considero como um gêmeo siamês. São duas pessoas distintas, mas coladas de uma forma inseparável.
É impossível você hoje falar de Casa da Esperança e não ter algo relacionado à igreja. Por quê? Porque como é que a gente funciona? Inclusive, falando aqui desse mesmo contexto, existe a Casa da Esperança como um grande arrecadador de benefícios, mas a distribuição desses benefícios muitas vezes passa pelo crivo da igreja. Por quê? Porque a igreja vê onde é que existe a necessidade no local, na comunidade ou em outras comunidades. Por quê? Porque quem está lá fora é a igreja. Então, a Casa da Esperança é aqui, dentro da instituição, mas a igreja está fora. Literalmente, a igreja está na rua. Essa é uma característica dessa igreja aqui. E, assim, por conta disso, muitas vezes a gente chega em determinados locais, em determinadas localidades onde existe uma carência absurda, e a gente é confundido com o trabalho de um vereador que chega ali para fazer um auê, para fazer alguma coisa e tal, ou até de igrejas que chegam nas comunidades e vêm com ações sociais e tal, mas com o propósito de, vamos dizer assim, de tomar para si aquelas pessoas. Então, é uma coisa que eu sempre falo. Se você está querendo fazer algum trabalho de ação social, e por que a gente está nesse contexto? Porque está falando de bondade, né? Então, Sim. A gente sempre associa a ação social a um gesto de bondade, né? Mas, então, quando você faz algum desses gestos, seja ele qual for, com o interesse de ter algo de retorno, espera aí, é diferente do fruto do Espírito chamado bondade. Sim. Deu para entender? Então, quando você exerce literalmente o fruto do Espírito, bondade, é quando você age de forma a ajudar, a beneficiar, a cuidar, a proteger, a zelar, a prover, seja qualquer coisa boa que você possa fazer por outra pessoa, sem interesse algum de ser reconhecido, de ter um retorno, de ser beneficiado de alguma forma. O seu benefício, literalmente, é a satisfação de estar fazendo, de estar vivendo a vontade de Deus. Exatamente, de ser o instrumento de Deus naquela situação. Isso, meu irmão, é que é um show. Ô, Léo, isso que você está falando é uma coisa importantíssima, né, no discernimento da gente sobre o fruto do Espírito, né, para que a gente não confunda. De repente, a gente semana passada falou sobre paz, né, e como as pessoas confundem às vezes a paz que é uma ausência de conflito e a paz que sobressai o entendimento humano, que é a paz do Shalom, a paz de Cristo. Falando sobre essa benignidade ou essa característica que temos internamente, né? Que é aquela bondade ou sermos pessoas realmente que queremos fazer a bondade através do caráter de Cristo, através do Espírito Santo trazendo o caráter de Cristo em nós. A gente pode ver que hoje existe um reflexo muito grande, principalmente nas redes sociais, de algumas intolerâncias. Eu pude observar que eu comecei a pesquisar, eu digo, caramba, eu tenho que ver benignidade, e pude ver em alguns textos, né, da palavra de Deus, e um me chamou a atenção que está aqui em Tito 3, tá? Em Tito, os primeiros versículos do capítulo 3, lembrem a todos que se sujeitem a governantes e autoridades, sejam obedientes, sejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravidade por toda espécie de paixões e prazeres.
E assim, ele vai discorrendo falando sobre obras da carne e sobre o fruto do Espírito. Então, assim, essa integridade da bondade e a postura de pessoas que realmente reproduzem em si essa bondade de Cristo. Ao mesmo tempo, a gente vê gente falando, muitas vezes, em nome de Deus, mas não respeitando autoridades e muitas vezes até acusando, perseguindo e julgando através de redes sociais. O que é que você pode falar um pouco sobre essas pessoas que se dizem frutos do Espírito e, ao mesmo tempo, dá essa contradição de obras da carne? Pessoal, eu acho interessante lembrar um texto de Isaías que foi dito por Jesus quando ele estava se referindo aos fariseus, que diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmão, é muito interessante a gente perceber que nós estamos vivendo num mundo de hipocrisia, tá? Seja de qualquer parte. É incrível como hoje são poucas pessoas que você pode colocar como referência para você, né? Eu não tenho a menor dúvida que no meio da igreja, da política, em diversos setores, existe esse conflito de quem eu sou e de quem as pessoas acham que eu sou. Então, assim, para responder essa sua questão, e aí é onde está a diferença, e eu acho que, eu não sei se cabe aqui nesse papo, mas é interessante a gente ver que existe o fruto do Espírito e existem os dons do Espírito. Sim. Né? E aí eu queria deixar muito claro que muitas pessoas buscam incessantemente, e até bíblico, né, buscar com zelo os dons do Espírito Santo e tal, que a gente sabe que os dons do Espírito são capacitações específicas e especiais que Deus dá à sua igreja, aos seus, para que eles façam um serviço ou prestem algum sei lá, para a edificação da igreja, seja através de testemunho, através de orientação, através do cuidado, enfim. E as pessoas vão muito em cima do dom do Espírito. Mas lá, em 1 João, capítulo 4, versículo 1, é interessante que existe uma advertência para que nós tenhamos cuidado. Não acredite em todo mundo que se diz profeta, porque existem vários profetas falsos que têm se levantado no meio do povo. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção com relação a isso foi o fato de que o diabo, ele é mentiroso. E o diabo, ele pode, e muitas vezes ele imita algumas coisas que são parecidas com o dom do Espírito. Seja o falar em línguas, seja cura. Existe lá em Êxodo, é muito interessante a gente perceber, e isso tudo que eu estou fazendo é trazendo base bíblica. Por quê? Porque pode ser que tenha alguém que não concorde, mas então vá conversar com a Bíblia. Então lá em Êxodo, a gente vê que quando Moisés chegou para falar com o faraó, para poder libertar o povo, e aí ele mandou, logo no primeiro momento, foi um cajado, que se transformou numa cobra. Aí os sacerdotes, lá com a sua magia, fizeram que viesse uma cobra também. A cobra de Moisés foi vitoriosa. E aí eles fizeram, aí teve a segunda, a terceira praga, e os feiticeiros, com seus poderes malignos, né, eles ainda conseguiram fazer algumas coisas. Então, os dons podem ser até um limite imitados, mas o fruto nunca. O fruto do Espírito Santo, que é a representação da ação de Deus em minha vida, na sua vida, é o meu caminhar com o Espírito que faz com que eu gere o fruto do Espírito.
Esse aí o diabo não consegue imitar. Porque o diabo não consegue ser bom, o diabo não consegue ser benigno, o diabo não consegue ter amor. E aí você vai para os frutos todos, paciência. Essas atitudes que nós temos são reflexos justamente disso. Então, só para não fugir do que você literalmente perguntou, com relação ao respeito e ao tempo, isso é impaciência, meu irmão. É porque ninguém está querendo mais respeitar ninguém. As pessoas não estão mais querendo conviver de forma harmônica. Por quê? Porque acabou a benignidade. Literalmente. Você vê, é muito difícil existir uma gentileza, aquela coisa do cuidado. Bem, você conhece quantas pessoas... Porque, deixa eu só te dizer aqui uma definição que eu peguei aqui de benignidade. Ele diz assim: seu significado pode ser sumarizado como amor constante. E tem um versículo que eu achei muito interessante, está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 4, e que mostra, eu vou pegar ele aqui, Romanos 2, versículo 4. Vê que interessante, meu irmão, isso aqui. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Isso aí, Paulo está falando referente a Deus, né? Para mim, para você. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo a bondade de Deus, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, sabe onde é que eu vejo benignidade? Quando Pedro diz que a mulher que é crente e que convive com o marido que não é crente deve, pelo seu testemunho, fazer com que aquele cara se converta. A conversão do marido descrente vai vir pelo testemunho, pelo quê? Pela benignidade, pela gentileza, não é obediência. Essa palavra obediência fica muito pesado, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, esse pós-modernidade, que ser obediente ao marido causa um caos, né? Então não vamos entrar nesse ponto não, mas assim, é uma obediência em amor, é um cuidado, como eu digo, né? Benignidade é gentileza, Inclusive isso que você está falando, às vezes acontece muito, né, da falta de humildade, muitas vezes, do julgo desigual, né, ou do marido ou da esposa que já conhece Jesus, dizer para o outro assim: você não conhece Jesus, e às vezes querer parecer santo demais, e isso causar até uma repulsa, né, uma certa religiosidade, e às vezes afasta, né? A gente nota que às vezes o que afasta muita gente de Jesus é o que o evangelho não é, que é aquela coisa do julgamento, né? É a falta de benignidade, né? Que muitas vezes podemos estar demonstrando quando estamos mais na carne, né? Do que realmente traduzindo ou mostrando o fruto, que é a transformação que o Espírito Santo faz em nossa vida. Mas, olha, isso que você está falando é importantíssimo. Olha, para dar um exemplo para você, você trouxe aí sobre motivação e falou sobre os magos lá no Egito. Deus me trouxe a memória aqui, eu estava pesquisando aqui, a respeito de Atos 8, né? Quando Simão, o mágico ali na Samaria, fazia todos aqueles sinais, né? E o Simão chega a se converter, né? Para ser um seguidor do caminho de Cristo, mas quando ele vê Pedro impondo mãos ali, as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele chega a oferecer dinheiro para ter aquilo. E Pedro chega e diz assim, ó: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus?
com dinheiro, você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto com Deus. Isso que você está falando. Buscar ter dons é uma coisa ruim? Não. Mas você está buscando ter dons para quê? Será que é para mostrar a alguém que você faz? Será que é aparecer para alguém que você quer ser um pastor? Será que é... Qual o motivo de você querer impor mãos e querer receber o dom do Espírito? Faz todo sentido o coração reto, né? Isso que você está falando é fantástico. E eu aprendi isso na tora. Para ser bem assim, palavra mesmo de isso aqui, né, de homem, eu aprendi na pauleira mesmo. Por quê? Eu já tenho algum tempo, certo? De crente. E eu, desde o início, sempre fui alucinado por dons espirituais. Olha, eu sou apaixonado pelo Espírito Santo, certo? E um dom de línguas sempre foi um encanto para mim, principalmente porque era visível, super visível, né? Porque você tem dons variados, mas o dom de língua é muito visível e tal. E eu sempre quis, nunca tive. Deus nunca me deu. Mas é porque Deus não gosta de mim? É nada, é porque Deus me ama. E Ele sabe que possivelmente eu ia me perder no orgulho, eu ia me perder na vaidade, eu ia me perder, e Ele não quer que eu me perca. Então, assim, isso, eu chego a dizer, sabe, quando eu leio essa passagem de Simão, que Simão nunca foi convertido. Simão era convencido. Porque quando Simão escutou e viu tudo aquilo que os apóstolos estavam fazendo, ele se convenceu de que Jesus realmente é o caminho, a verdade, que o poder vem justamente de um relacionamento com Deus. E quando chamaram para batizar, ele disse, eu vou também. Mas ele queria outra coisa. Ele não teve uma transformação de coração, sabe, Edgar? Então, assim, infelizmente eu vejo no nosso meio, ainda muitas pessoas que estão buscando são convencidas de que realmente estar no seio da família, da igreja, está buscando conhecer a palavra, isso tudo é o correto. Amém por isso. Mas aquela virada, aquela motivação, aquela capotada da vida de dizer assim, olha, que eu diminua e que ele cresça na minha vida, feito João Batista fez, aí, meu amigo, é outro passo. Irmão, olha, você falou assim, aconteceu comigo na Tora, eu vou dizer a você, comigo também. Principalmente porque, assim, a gente fica realmente, caramba, eu quero servir cada vez mais ao reino, eu quero estar aqui disponível, Senhor. E muitas vezes a gente, com engano, né, nosso coração enganoso, faz com que a gente não entregue e não busque a Deus nessa totalidade. A palavra de Deus diz, buscai-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Às vezes a gente quer trazer algo externo, quer iniciar algo com Deus, trazendo algo externo para mostrar a alguém, ou para que... Vou colocar diante de Deus aqui minha vida, mas é porque eu quero mostrar a alguém que eu posso fazer isso, que eu posso deixar isso para mostrar a alguém. Quando a gente deve realmente ter uma totalidade para Deus, e isso faz toda a diferença, porque quando a gente busca Ele, a gente encontra. E quando a gente acha, não quer largar mais. Isso, exatamente. É interessante demais. E essas coisas vêm não de forma forçada, vêm naturalmente. Porque eu acho, tem uma parábola bem pequenininha no livro de Marcos, que é a da semente. Não é a do semeador, não, que eu estou falando. É a parábola da semente. Que Jesus diz assim, que o reino dos céus é como uma semente. Que você planta ela e você nem percebe. Você vai, quando você menos espera,
ela já está uma árvorezinha, já está um arbusto. Você diz assim, poxa, mas como foi que isso aconteceu? É porque é exatamente assim. A ação de Deus na nossa vida vai fazendo uma mudança, uma transformação que, meu amigo, com toda sinceridade, muitas vezes eu olho e digo assim, quem sou eu hoje? Meus amigos e pessoas da minha família simplesmente diz, bicho, como é que foi isso com esse cara? E nem eu sei explicar. Aonde mudou essa chave, né? Onde mudou essa chave? Eu não sei explicar. Com toda sinceridade, eu não sei. Eu sei que, graças a Deus, aconteceu. E, assim, por isso que é fruto, irmão, do Espírito. Porque é pelo fruto que você conhece a árvore. Então, quando você, naturalmente, diferente de um político, e assim, sem querer falar mas assim, diferente de alguém que está fazendo um ato de bondade para outra pessoa, com interesse próprio, com algum pensamento de retorno, porque às vezes eu falei aqui em político, mas assim, tem pessoas religiosas, né, que buscam um crescimento espiritual através de boas ações. É um engano, mas aquelas pessoas, no fundo, eles não têm maldade, eles não estão fazendo aquilo ali por maldade, eles estão fazendo com boas intenções, mas estão vivendo um engano. Então, o que acontece? Esse tipo de ação, isso não é a bondade, fruto do Espírito Santo. Quando você... Vê só, irmão, o que é benignidade, para ficar bem claro. Benignidade, para você dizer assim, eu estou vivendo com benignidade, aí eu vou te dizer assim, essa é uma prova, aquela prova real de matemática, que você vai fazer com você mesmo que está assistindo. Se você, naturalmente, normalmente, estiver tratando pessoas que são, entre aspas, inferiores a você, ou seja, um subordinado do trabalho, um empregado, uma pessoa que é mais humilde, da mesma forma que você trata aquelas que estão acima de você, o seu chefe, o seu patrão, alguém que pode lhe trazer algum benefício. Então, se você trabalha, se você trata com gentileza, com amabilidade, da mesma forma, os que são, entre aspas, de novo, menores do que você, como você trata os maiores, então você está mostrando que você tem um fruto do Espírito de benignidade. É assim que a gente vê. Porque, caso contrário, não, é por interesse. Por interesse, meu irmão, o diabo imita, o diabo faz. E lembrando que o que vem de dentro, o reflexo sempre vai ser as obras, sempre a bondade, né? Sempre o que você vai poder fazer pelo seu irmão. Leozinho, eu sei que conversa quando é boa, o tempo passa rápido e nós temos poucos minutos agora, na verdade, 7 minutos para terminar essa live. Eu queria, mais uma vez aqui, agradecer essa sua participação aqui conosco. Léo Dourado, pastor da Igreja Esperança, esposo de Carla, pai de Aline e de Leozinho. Eu queria que você aproveitasse um pedacinho desses minutos finais para falar um pouco sobre a Casa da Esperança e o que você tem visto da bondade de Deus através de pessoas para aquele lugar que é um sonho, né? Uma coisa tão linda dentro daquela comunidade ali em Jaboatão. Olha, é pouco tempo, viu? Porque... Eu imagino. Sinceramente, a Casa da Esperança é um oásis. Um oásis. Você imagine, para falar de forma bem rápida, que a minha esposa, Carla, ela sempre trabalhou como professora. Ela é pedagoga e tem, vamos dizer assim, depois daquela pós-graduação, ela tem psicologia da educação. E ela trabalhou nas escolas AAA de Pernambuco, daqui de Boa Viagem, tá? E o trabalho que é feito aqui na Casa da Esperança é no mesmo nível dessas escolas.
hoje, com essa próxima, com essa, poxa, nós, em nome de Jesus, nós vamos inaugurar daqui a pouco uma nova sede da Casa da Esperança, que vai ter capacidade para 300 pessoas, 300 crianças. Imagine só, Edgar, você trazer uma criança com 1 ano de idade, colocar ela para comer 5 vezes ao dia, estar sendo alimentada de carinho, e está aprendendo, aprendendo até a ter higiene pessoal. Ela está... as crianças que saem daqui, quando elas vão começar no ensino da prefeitura, que é o ensino fundamental mais novinho, elas simplesmente já estão mais avançadas do que as outras, do que todas. Elas vão, com esse novo prédio da Casa da Esperança, eles vão entrar com 1 ano, depois eles vão passar pelo projeto Continuidade, que vai ficar até uma faixa de uns 15 anos, e nessa idade a gente já vai conseguir, em nome de Jesus, colocar eles no mercado de trabalho com o projeto de menor aprendiz. Então, entra com 1 ano e sai um profissional, sai um homem ou uma mulher que tem uma história nova na vida. E tendo como medida a palavra de Deus ali, está no ambiente cristão, né? Que é importante também, né? Isso, sem dúvida. Agora, eu não sei o meu tempo, mas deixa eu dizer só uma coisa. Tem uma comunidade extremamente carente aqui, pertinho da gente. E eu fui com um grupo daqui para lá, e quando eu estava lá, eu cheguei para o pessoal adulto que pensa que a gente vai dar alguma coisa, né? E eu cheguei para eles e disse assim: olha, eu não quero nada com vocês. Eu não estou aqui por vocês. Aí tinha um menininho que devia ter os seus 3 anos. Eu disse: eu estou aqui por conta dessa criança. Sabe por quê? Porque eu quero que, se esse menino quiser ser um médico, ele possa ser um médico. Se ele quiser ser um engenheiro, ele seja um engenheiro. Amém. Se ele quiser ser um piloto de avião, que ele possa ser. Então, meu irmão, a Casa da Esperança, só para você ter ideia, quebrar conceito. A Casa da Esperança é fazer com que uma criança que não tem a menor possibilidade de imaginar ser o que quiser ser na vida, mas ela aqui vai poder sonhar e vai poder realizar esse sonho. Meu amigo, imagine o que é isso. Você não tem ideia do que é isso. Amém, amém. Léo, a gente vai marcar uma nova live com você, porque esse papo tem que continuar, principalmente sobre a Casa da Esperança. É importantíssimo, né? Eu queria mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida e que a benignidade e a bondade seja fruto do Espírito na minha, na sua vida e de todos, né, que estão assistindo essa live aqui e que vão assistir em outro momento, pois esse vídeo vai ficar aqui salvo. Se você quiser também mandar um aviãozinho, salvar esse vídeo, postar lá também na sua comunidade para abençoar outra vida. Meu irmão, muito grato a Deus por esse momento aqui com vocês, em nome de todos que fazem aqui o Ministério Teleios da Igreja Anglicana Zona Norte. Tá bom, velho? Valeu, um abraço, muito obrigado, viu? Forte abraço todos aí da Esperança e que Deus continue abençoando esse lugar que é farol de Deus aí em Jaboatão dos Guararapes. Valeu. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Amém.